E vamos falar de Marcos Leonardo e Ângelo, que são problemas para o Santos no começo da temporada 2023, porque a dupla de ataque santista, Marcos Leonardo, que foi artilheiro do Santos na temporada, e Ângelo, o líder de assistências, vão desfalcar o Peixe por conta da seleção brasileira sub-20. Vou falar aqui os jogos que os dois podem perder e dois clássicos, tá? Dois clássicos que o Santos pode não ter os dois jogadores. E além disso, também vamos falar da dupla Johan Júlio e Angulo, que o Santos está esperando o ok do empresário dos atletas para que os dois possam sair do Peixe. Mas antes da gente falar sobre esses assuntos, quero te falar da 1xBet, que é uma das maiores casas de apostas do mundo, que tem uma das melhores cotações e tem uma surpresa para você que é meu seguidor. Utilizando o cupom XNAGLA e clicando no link da descrição ou do primeiro comentário fixado, você faz o seu cadastro e no seu primeiro depósito você ganha um bônus de 100% até R$ 1.200 que você depositar. Então colocou 100, vira 200. Então não perde essa oportunidade. O cupom é XNAGLA e clica no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado, tá certo? Bom, vamos falar então sobre Marcos Leonardo e Ângelo, depois a gente fala de Angulo e também de Johan Júlio. Eles foram convocados para o Sul-Americano Sub-20, eles inclusive recentemente estavam jogando amistosos, Marcos Leonardo fez gol e podem desfalcar o Santos em até 8 jogos do Campeonato Paulista se o Brasil chegar até a final que deve acontecer no dia 12 de fevereiro. E o Santos começa a sua pré-temporada com o técnico Odair Hellmann no dia 14 de dezembro. Mas aí tem Natal, tem Ano Novo, né? Obviamente os jogadores vão receber folgas e aí volta comecinho do ano, né, para fazer ainda a pré-temporada, e o Santos faz a sua estreia no Campeonato Paulista contra o Mirassol, em casa, a gente não sabe se na Vila ou no Canindé, no dia 17 de janeiro. Mas Ângelo e Marcos Leonardo, por conta da convocação, vão treinar, né, na Granja Comari, no dia 5 de janeiro, ou seja, vão perder aí um período de pré-temporada e até 8 jogos, obviamente se o Brasil chegar até a final. Vamos aos jogos que o Santos pode perder, né, os jogadores podem perder, né, não disputar com o Santos, e dois clássicos. Primeiro jogo, Santos e Mirassol em casa, né, a gente não sabe ainda quais jogos o Santos vai mandar para o Canindé, quais jogos vão ser na Vila Belmiro. Guarani fora de casa, São Bernardo fora de casa, Água Santa em casa, Ferroviária em casa, Palmeiras no Allianz Parque, São Bento em casa e São Paulo no Morumbi. E aí, caso o Brasil vá até as finais, né, do Sul-Americano Sub-20, eles voltam contra o Santo André. Então, assim, jogos importantes, né, que o Santos pode ficar sem a sua dupla de ataque. Repito, o artilheiro do Santos nessa última temporada e o líder de assistências do Santos. Então, assim, complicado. Quem que joga? O Santos vai trazer jogadores para, né, reforçar o seu setor de ataque? Ou, não, são 8 jogos, depois a gente tá com os dois e vida que segue. Qual que vai ser o planejamento do Santos em relação a isso? E outra coisa, pode perder também Miguelito e Zabala, né? Por conta do Sul-Americano. Então, assim, vamos ver como o Santos vai se virar em relação a isso. Hoje, considerando os jogadores que nós temos, o time seria Lucas Braga e Mendonça, Soteldo de meia e Juan Seco. Esse seria o time do Santos para a estreia contra o Mirassol, por exemplo. Então vamos aguardar, ver aí também, obviamente, quem que o Santos vai contratar, se vai contratar algum atacante, algum centroavante, meia, enfim. E só para relembrar, né, o Santos está no grupo A, que tem Botafogo, Inter de Limeira, Bragantino e Santos. Os dois melhores vão para a fase de mata-mata, não se enfrentam, então o Santos não vai enfrentar nessa primeira fase de classificação Bragantino, Inter de Limeira, Botafogo, mas é o grupo do Santos, né? Bragantino também, que é um time forte aí, que provavelmente vai dar trabalho no nosso grupo. Dito isso, vamos agora falar da dupla Angulo e
e Johan Júlio. Se por um lado a dupla Marcos Leonardo e Ângelo vão fazer falta, essa dupla não vai fazer tanta falta assim, né? Pode ter gente que fale, Nájila, o Angulo poderia jogar no lugar do Marcos Leonardo, mas, né, são 500 mil por mês que o Santos tem que pagar aí pelo Angulo e o Santos quer se livrar dos dois jogadores por conta do salário, que é alto, principalmente do Angulo, e também pela vaga de estrangeiro, né? Agora que o Santos trouxe também o Mendonça, o Santos precisa liberar algumas vagas de estrangeiros, porque quem sabe, né, o Santos pode se reforçar para alguma posição com um jogador que venha de fora, a gente sabe que tem limite. Qual que é a situação de momento? Os dois possuem o mesmo empresário, esse empresário estava no Catar, voltou para o Equador e está negociando a questão do Angulo e também do Johan Júlio. O Johan Júlio é uma situação um pouco mais fácil para o Santos resolver, porque é um jogador que está emprestado à LDU e o Santos comunicou à LDU que não quer ficar com o Johan Júlio para a próxima temporada. Vai ter que pagar um pequeno valor, né, por conta dessa quebra de contrato, dessa devolução do Johan Júlio, mas o Santos entende que é o melhor a se fazer e essa é uma situação mais tranquila. Do Angulo, o Santos também, ao que tudo indica, deve pagar algum valor por quebra de contrato com o Angulo. O Santos está tentando aí uma rescisão amigável e tal, mas também tem no bolo disso, né, uma quantia que o empresário do Angulo receberia por conta de luvas, de quando ele foi contratado e tal. Então, o empresário também teria que abrir mão do dinheiro para uma rescisão amigável, enfim. É mais complicado essa situação do Angulo, mas o Santos está disposto a pagar algum valor aí para ter essa rescisão. O Santos deve desembolsar alguma grana que deve ser menor do que manter o Angulo até o final do seu contrato. Ele recebe cerca de 500 mil, então faz as contas aí, quanto que o Santos vai economizar só da questão salarial até o final do contrato dele, que é o meio do ano que vem. Então, dois jogadores que o Santos está confiante, né, agora que o empresário voltou ao Equador, o Angulo que inclusive, né, conversa com o Emelec, que é um clube onde inclusive ele teve o melhor momento da carreira jogando no Emelec. Inclusive quando o Santos quis o Angulo pela primeira vez, ele estava no Emelec, acho que foi em 2019, se eu não me engano, e vai voltar para lá, né? Mas o Emelec não tá afim de pagar o Santos, quer que ele saia, né, sem custos e aí depois se acerta com o jogador. Emelec que tentou contratar o Angulo por empréstimo, pagando 40% do salário, o Santos não quis à época. Então é basicamente isso. Quero saber a sua opinião em relação a essas duas informações, tanto de Marcos Leonardo e Ângelo. Você acha que o Santos faz certo em não barrar a ida para o Sul-Americano Sub-20? O Santos faz errado entre Angulo e Johan Júlio? Dá uma oportunidade? Não dá? Tem que rescindir? Como seria o seu comportamento em relação a isso? E só para falar, que eu esqueci de comentar, sobre Marcos Leonardo e Ângelo, Nájila, eu não gostaria, tá? Meu lado clubista, seguinte, quero que jogue aqui, faça gol no Palmeiras, faça gol no São Paulo, faça gol no Mirassol, faça gol no São Bento, mas o meu lado racional e jornalista precisa também entender que para o clube e para o jogador é importante a ida à seleção brasileira sub-20. Nájila clubista, só liberaria para a seleção principal. Sub-20 não. Mas como eu disse, o meu lado racional e momento jornalista, momento sério aqui, a gente também tem que entender que você ir para uma seleção brasileira sub-20 tem vários clubes olhando, vários clubes da Europa. Isso valoriza o jogador. Se o Marcos Leonardo jogar bem, se o Ângelo jogar bem, pode aumentar o valor que o Santos peça para algum desses dois jogadores, né? Também tem outro lado em relação à relação com o jogador. Se você bloqueia uma ida do Ângelo ou do Marcos Leonardo para a seleção, pode criar um clima meio desnecessário. Então, assim, provavelmente eles vão sim servir a seleção no Sul-Americano Sub-20 em janeiro e fevereiro. Inclusive o Santos postou nas redes sociais, né, comemorando que eles vão para a seleção e tal. Então acho que o Santos não vai, né, pedir para que eles não atuem pela seleção brasileira. Mas eu quero saber a sua opinião. Se você é Team Nájila clubista ou se você é Team Nájila racional de ir ou não ir para a seleção Ângelo e Marcos Leonardo. E também comente aí, fique à vontade para falar de Angulo e Johan Júlio.
Grande beijo pra vocês, não esqueça de usar o meu cupom lá na 1xBet, hein? XNAGILA, o link está na descrição ou no comentário fixado. Grande abraço pra vocês e fui!